Física na Quarentena, professora Andresa Ribeiro. Vamos fazer alguns exemplos sobre o assunto? Exemplo número 1, determinar a transformação canônica para a função f1 de Q minúsculo, Q maiúsculo e T, mostrada na imagem. Então, vamos lá? Exemplo número 1. Como eu comentei, o processo é bem rápido. Como foi dito no enunciado, nós queremos determinar a transformação canônica para a função geradora mostrada nessa imagem, tá? Daí, como é que a gente resolve esse exemplo? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer para determinar a transformação canônica é determinarmos os valores, né, dos momentos. Então, para a função geradora F1, nós temos que PK, porque não tá usando, a gente não está usando PI, tá, gente? Porque nesse exercício aqui está dizendo que é K, que é K igual a 1, igual a 2 e assim por diante, tá? Então, PK, P minúsculo, vai ser a derivada da função geradora 1 em relação a Q minúsculo K. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é determinar o valor desse PK. E esse PK será a derivada parcial dessa função em relação a Q, que será o próprio Q maiúsculo. Então, resolvemos a primeira parte da equação. Agora, vamos determinar o valor do P maiúsculo. E o P maiúsculo vai ser menos a derivada parcial de F1 em relação ao Q maiúsculo. Certo? Então, a derivada dessa função em relação ao Q vai ser o menos o Q. Então, o P maiúsculo será igual a menos o Q minúsculo. Primeira parte da conta resolvida. Bom, nós também sabemos que a calmitoniana pode ser obtida a partir dessa equação. Então, vamos lá. A calmitoniana, né, de K de P de T será igual a hamiltoniana, H, Q de P de T, tudo minúscula, mais a derivada da função em relação a T. Como a gente pode ver, não existe T aqui, né? Então, a derivada em relação a T é zero. Esse pedaço cai fora da equação, né? Daí, o que vai acontecer? A calmitoniana, né? Ela será em relação ao que nós podemos trocar por P. O P maiúsculo nós podemos trocar por menos Q. E o T é T, né? Já o H, como é que fica? O Q é Q, o P é P e o T é T, certo? Ou podemos trocar tudo aqui. O K, ele é em função de Q, de P, de T, e a hamiltoniana é em função de menos P, de Q, de T. Em outras palavras, para se obter a nova hamiltoniana, que é a nossa calmitoniana, como função de Q, de P, de T, na hamiltoniana original, invertemos as variáveis. E é só isso. Determinamos a transformação canônica para este exemplo. Exemplo número 2. Considerar a função f2 de Q minúsculo, P maiúsculo e T, mostrada na imagem, e obter a transformação canônica gerada por ela.
exemplo número 2, tá? Bom, o exemplo número 2, ele também é bem simples. Só que agora nós não temos uma função geradora do tipo F1. Nós temos uma função geradora do tipo F2. E a gente quer obter também a transformação canônica que é gerada por ela, ok? Bom, primeira coisa que a gente vai fazer, semelhante ao que a gente fez anteriormente, é determinar o P e o Q dessa função geradora 2, tá? Então, vamos lá. O P de uma F2 é a derivada de F2 em relação a Q, tá? Então, a derivada dessa função em relação a Q é o próprio P. Primeira parte, então, a gente consegue resolver legal que o P minúsculo, tá, gente? É igual ao P maiúsculo. Primeira parte resolvida, tá? Vamos resolver, vou fazer aqui do lado, tá? A segunda parte, aonde diz que o Q maiúsculo, numa função geradora 2, é a derivada da função de F2 em relação a P, ok? Então, nesse caso, a derivada dessa função em relação a P maiúsculo é Q mais PT. Achamos, então, o valor de P e o valor de Q. Logo, nós teremos que P maiúsculo é igual a P minúsculo e o Q maiúsculo é igual a Q minúsculo mais PT, certo? E essas são as transformações canônicas geradas pela função F2 de Q, de P maiúsculo e de T, tá? Se nós invertermos, tá? Invertendo, o que que nós teremos? Que o P minúsculo é igual ao P maiúsculo e que o Qzinho minúsculo, né, é o Q maiúsculo menos PT, tá? E essa é a transformação canônica gerada pelas variáveis originais em termos das novas variáveis. Certo? E esse é o nosso exemplo número 2. Achamos as transformações canônicas para essa função geradora. Exemplo número 3. Obter a transformação canônica gerada por F1 e aplicar a resolução do problema da partícula unidimensional cuja hamiltoniana está mostrada acima. Exemplo número 3. Esse é um pouquinho mais longuinho e o grau de dificuldade vai aumentando um pouquinho mais, tá? Agora a gente não quer só achar as transformações canônicas, tá? Dessa função. Como vocês podem ver, é uma função geradora do tipo 1. Deixa eu fazer o seguinte aqui, até para ter mais espaço na folhinha, uma função geradora do tipo 1, como comentei.
Mas a gente também quer aplicar a resolução dessa transformação canônica numa partícula unidimensional, cuja hamiltoniana, vamos deixar aqui do ladinho, vamos deixar tudo do lado, tem essa carinha. Então, ela é a resolução é um pouco maior do que o anterior, ok? Bom, primeiramente, é uma função geradora do tipo F1. Essa é a primeira observação que a gente consegue enxergar aqui. Então, a gente tem que achar, primeiramente, o valor, né, dos momentos P minúsculo e P maiúsculo, tá? Então, vamos lá. Para a função geradora F1, o P1 é a derivada da função F1 em relação a Q. E daí, nesse caso, P1 será igual, vamos fazer a derivada dessa função em relação a Q, ela será M sobre T e Q minúsculo menos o Q maiúsculo. Tá? Essa é a nossa primeira parte da equação. Agora, vamos achar o P maiúsculo. Que é I, né, gente? Não sei porque que eu botei um, mas é I. Tá? Então, vai ser menos a derivada parcial de F1 em relação a Q. E daí, nesse caso, o PI vai ser igual a quem? Né? Vai ser igual a menos. Não vai dar menos, vai dar mais, né? Por causa do sinal ali da equação. Então, vai dar M sobre T de Q minúsculo, Q maiúsculo. Tá? Antes da gente fazer qualquer coisa, né? O que a gente pode fazer aqui? Nós podemos vir para essa equação de cima e isolar o Q maiúsculo, para deixar tudo, esse termo aqui de baixo, tudo em função do mesmo, dos mesmos valores. Então, este Q, se a gente for deixar ele em evidência, né? Ele vai ser igual a Q minúsculo menos PT sobre N. E esse Q a gente pode substituir aqui, ó, nessa equaçãozinha. E daí nós teremos que P M sobre T é igual a Q menos, aí substituímos, né? Vamos fazer assim, igual a Q minúsculo menos PT sobre M, fecha outro parênteses aqui. Resolvendo essa resolução tem toda ela feita lá na apostila, nós vamos ter que P maiúsculo, perdão, é igual ao P minúsculo. E daí vamos guardar esses valores para continuar a nossa resolução. Então, partindo das nossas equações anteriores, nós temos que o Q maiúsculo é igual a Q minúsculo menos PT sobre M, certo? Essa é a transformação canônica gerada pela função F1 de Q minúsculo, Q maiúsculo e T, certo? E o P maiúsculo é igual a P. Foi isso que a gente acabou de ver. Se nós invertermos, teremos que P é igual a P maiúsculo e o Q minúsculo é igual a Q maiúsculo mais PT sobre N, tá? E essa é a transformação canônica gerada
pelas variáveis originais em termos das novas variáveis. Então, ó, primeira parte da questão, resolvidíssima, né? Achamos as transformações canônicas geradas pela função e pelas variáveis originais em termos das novas variáveis. O que nos resta agora é determinar na questão a nova hamiltoniana. Então, é ela que nós temos que resolver agora. Bom, última parte agora é determinar a nova hamiltoniana, ok? Bom, temos a equação geral da hamiltoniana, da nova hamiltoniana aqui e vamos resolvê-la, né? Vamos lá. A conta é um pouco longuinha. Vamos ver se eu consigo botar tudo nesse espaço aqui. Então, vamos lá. K de K maiúsculo de P de T é igual. Aí, vamos lá. A nossa hamiltoniana, ela está aqui. Ela é P quadrado sobre M. E a gente tem que fazer a derivada parcial da função em relação a t, certo? Antes da gente resolver a nossa continha, vamos fazer essa derivada da função em relação a t. Vou pegar outra folha, tá? Para fazer esse cálculo. Então, vamos lá. F1 tá aqui, né? É M Q menos Q maiúsculo ao quadrado sobre 2t. Nem precisava ter repetido, né? Então, a derivada dessa função em relação a t vai ser quem? Tá? O m é uma constante. Então, Q menos Q quadrado sobre 2 t menos 1, certo? Vejam que eu ainda não fiz nada, né? Eu só tirei o t daqui de baixo, ok? Então, a derivada dessa função será menos m, q minúsculo, q maiúsculo ao quadrado, t na menos 2, sobre 2. Ou seja, a derivada dessa função em relação a t será menos m q menos q quadrado sobre 2t quadrado. Ok? Essa função, então, a gente pode substituir ela aqui. E é o que a gente vai fazer agora. Tá? Então, vai ficar K de Q de P de T igual a P sobre 2, menos, porque tem um sinalzinho de menos ali, né? M Q menos Q maiúsculo ao quadrado sobre 2t quadrado, tá? Então, nossa hamiltoniana será K de P de T igual... Ah, eu esqueci aqui, né? Aqui é um M, 2M, olha, bem doida, né? 2M. Então, P quadrado sobre 2M. Aí, o que a gente pode fazer? Vocês vejam que essa nossa equação,
Ela está em termos de M, de T, de Q minúsculo e de Q maiúsculo. Mas a gente pode simplificar ela de modo que ela fique em função de P e de M, que é o que a gente vai fazer agora aqui na nossa próxima operação. Vamos só um pouquinho. Vamos despoluir essa folha. Ó, deixei ela menorzinha para que a gente possa fazer essa operação, tá? Bom, da parte anterior da transformação canônica, nós vimos que Q é igual a Q minúsculo menos PT sobre M. Lembram-se disso? Então, agora vamos resolver para deixar essa função em termos de P e de M. Então, vamos resolvê-la, ó. O nosso Q será M, né, de Q menos Q menos PT aqui sobre M. Abre um parênteses aqui, ao quadrado, sobre 2t quadrado. Certo? Então, Q vai ser M, raiz quadrada de QM, menos QM, menos PT, sobre M, aqui ao quadrado, sobre 2t quadrado. Então, Q é P quadrado sobre 2M. Eu fiz uma acelerada aqui nessa conta, tá? Mas vocês podem, lá na apostila tem essa resolução toda completa, e vocês podem acompanhar por lá e podem tentar fazer também. Então, a gente obteve que o Q também é igual a P quadrado sobre 2M. Então, aqui ficou menos P quadrado sobre 2M. Ou seja, a nossa cal newtoniana, toda essa conta, né? Para a gente perceber que nossa cal newtoniana é zero. Tá? Mas vamos lá. Continuando a equação. Quais serão as equações do movimento transformadas? Como elas serão? Que carinhas elas vão ter? Então, olhem lá. O Q ponto é a derivada da cal newtoniana em relação a P maiúsculo. E ela vai ser igual a zero. Né? Como ela é igual a zero, o Q, isso significa, né, que o Q é uma constante. Vou chamar essa constante, posso chamar ela, né, de A. O P ponto, poderia chamar de qualquer letra, tá, gente? Eu que resolvi chamar de A. O P ponto é menos a derivada parcial da cal newtoniana em relação a Q maiúsculo, e ela também é zero. Então, o P maiúsculo também é uma constante, e eu vou chamar essa constante de B, tá? Essas constantes, elas são constantes arbitrárias, tá? Como eu falei antes, eu posso dar qualquer nome para elas. Substituindo essas constantes lá nas nossas transformações canônicas, nós teremos que Q minúsculo é igual a mais BT sobre M, tá? E o P minúsculo é igual a B, tá? E daí o que vai acontecer? Neste caso, a coordenada Q, ela é linear do tempo, tá? E P igual a B nos diz que a velocidade é constante, tá? Mas daí a gente pode estar se perguntando, o
O que todo esse exemplo, vamos deixar aqui um espacinho, o que todo esse exemplo nos diz? Bom, o exemplo nos diz que escolhendo adequadamente a transformação canônica, pode ser possível deve ser possível tornar a cal newtoniana zero, né? E tornando zero, as equações do movimento transformadas serão triviais e de rápida resolução, tá? É isso que o nosso exemplo quis nos mostrar.